287 está indicado como confrontante. Além do 281, do 303 e do 56. Isso no processo do meu pai. Tá. No processo da minha tia, só está indicado como confrontante o 281, o 303 e o 56. E o próprio, o meu pai indicou a minha tia como confrontante e ela indicou ele como confrontante. Então, tem confrontantes distintos em ambos os processos. Quando chegar lá os dois mandados de registro com confrontantes distintos, eles fizeram no oitavo RG que iriam implicar e não iriam registrar. Mas o senhor está falando que eles não observam isso, Não né? observam. Que é confrontantes diferentes. É engraçado, né? Então nem vou falar isso. Não fala não. É engraçado que o cartório, numa ação de usucapião, por que é muito melhor fazer a ação de usucapião do que a adjudicação compulsória? Porque a adjudicação compulsória é terrível, você ganha e não leva, literalmente você ganha e não leva. Porque o cartório ele pode implicar com o contrato. O cartório vai implicar sempre com o direito material, o direito civil. Então, se o cartório entender que o contrato está errado, não bate com objeto, se o cartório entender que não tem os requisitos de validade contratual, pronto, o cartório nega a registrar a adjudicação compulsória. Por isso é uma fria adjudicação compulsória. Eu sempre falo nas palestras que a adjudicação compulsória é a ação mais traiçoeira do direito imobiliário e do direito civil, porque você ganha e não leva. O formal de partida inventária, às vezes o cartório implica, mas você consegue, na nota devolutiva, você consegue consertar alguma falha do juiz. Agora, no usucapião, o cartório não tem muita mão para atrapalhar, porque o cartório ele consegue fazer o quê? Atrapalhar o direito material. Então, vamos dizer que foi feita uma ação, não tem localização e descrição. O cartório pode, né, atrapalhar o registro. Um erro de usucapião, foi feito um usucapião onde não tem, ganhou o usucapião, mas não tem posse, não usou outras teses, soma da posse complementar. O cartório pode implicar. Agora, a partir do momento que tem a decisão do cartório, não existe um erro material, acabou, o cartório tem que registrar e ponto final. Entendi, doutor. Então, olha só, será que eu não preciso fazer uma emenda da inicial no processo do meu pai em razão disso? Não faria, não. O que eu faria de fato? Eu faria menção, né, pelo princípio da cooperação, não emenda, ou eu juntaria a planta e menor descritivo, se eu tivesse condições financeiras, eu juntaria, planta e menor descritivo aqui particular. Se eu não tenho condições, ou não quero, ou prefiro o trabalho do perito, juiz, eu venho requerer a nomeação de um perito para que seja feito o serviço complementar com base no princípio da cooperação, para evitar que amanhã ocorra a negativa do cartório para registrar. Acabou. E ali o termo que eu uso, doutor, é perícia topográfica, né? Perícia topográfica completa. Precisa tomar muito cuidado também, né? Talvez perícia topográfica. Porque coloca completa, aí o juiz nomeia um perito, o perito fala, completo. Eu quero 15 mil para fazer. Tem isso, né? O Brasil é complicado. Eu vou botar perícia topográfica como memorial. Isso, é isso aí. Boa, ótimo. A planta já tem, pronto. né? Porque o doutor coloca completo, o perito já usa isso a favor dele para cobrar, fazer jus aos honorários. Precisa tomar cuidado. O nosso país é um jogo de cintura para viver, né, doutor? Deus do céu, né? Exatamente. No processo da minha tia, eu tenho que fazer a retificação da matrícula. A retificação da matrícula. Será que vai caber uma emenda da inicial nessa situação? Cabe sim. Cabe, porque o que o doutor vai fazer? Na peça de uma juntada de um eventual documento, cumprimento de alguma coisa, ou mesmo que não tenha nada para cumprir, o doutor tem o direito de peticionar a hora que quiser. E peticionando, o doutor vai deixar claro o quê? Vai deixar claro que, pelo princípio da cooperação, requer que seja feito tal serviço para amanhã ou depois não ocorrer a negativa do registro. Acabou. Porque assim, eu até queria evitar essa questão da emenda da inicial, porque eu vou ter que me manifestar com relação a mais situações que já aconteceram. E foram lá no imóvel, que tem 295 casa 1, 295 casa 2, verificar que tem esses outros confrontantes, né? Entendi. E aí eu fico pensando, será que eu incluo eles como confrontantes nessa situação? Porque eles vão acabar aparecendo no memorial descritivo que o perito vai fazer. Ou eu não faço, ou eu nem faço essa inclusão, me manifesto, mas sem pedir a citação de novas pessoas, dizendo que está todo mundo citado, e faço a retificação do número da matrícula. Porque assim, eu fazer a retificação com uma emenda inicial, posso dar asa a falarem, tem que citar todo mundo de novo, né? Pode ser De repente eu só faço a emenda da inicial no processo com relação à retificação da matrícula, mas nem incluo esses confrontantes. Eu faria só a emenda inicial em relação ao processo. Porque o simples é mais nesse caso. A emenda com relação à retificação da matrícula, não é?
É, a indicação da matrícula. Eu faria isso. Entendi. E aí eu ia pedir até o aproveitamento dos atos, né, em razão do princípio da celeridade, da economia processual. Isso. Fazer tudo. Eu iria por esse lado. Esse lado é mais seguro, não chama tanta atenção, porque às vezes a gente quer consertar uma coisa, tentando, né, cooperar, evitar uma nulidade futura, mas o judiciário entende tudo errado. A gente tem que pensar que o judiciário também julga em linha de produção, né? Então a qualidade do judiciário está muito ruim, muito fraca. Então vamos fugir disso. Doutor, também tem uma coisa, nesse processo não tem especificação do tipo da usucapião. É usucapião ordinária, na verdade, nos dois casos. Só que um juízo, pelo que eu vejo, entende que é ordinário e o outro entende que é o extraordinário. E até caberia também como extraordinário. Mas, assim, na verdade, o mesmo juízo, né? Mas em processos diferentes ele entende coisas diferentes. Um é o usucapião ordinário e o outro é o extraordinário. Pelo que eu vejo o MP falando nas manifestações, porque ficou muito tempo em várias diferentes, então não estava andando junto, né? Os processos agora que estão andando junto. E aí eu vejo que tem essas opiniões distintas. Na inicial eu não falo, não especifico o tipo de usucapião. Tem problema isso? Não tem problema não. Não tem problema nenhum nesse sentido não. Pode ficar tranquilo. E aí o que acontece? Eu vou fazer então a emenda, no processo do meu pai, eu vou ignorar essa questão. Eu já fui os confrontantes não foram citados, eu só vou pedir essa perícia topográfica mesmo com memorial descritivo, para suprir essa necessidade aí do DRGI. E eu acho assim que agora que já teve a citação de terceiros interessados, das fazendas frutíferas e dos confrontantes, eu posso até pedir que vá para a sentença depois da perícia topográfica. Não pede não, sabe por quê? Porque no usucapião, após a perícia topográfica, já vai para a sentença, né? Então, eu não faria esse pedido, por quê? Porque às vezes quem está do outro lado fala, tá querendo me ensinar a trabalhar? Então, eu iria com cuidado. Pela cooperação, requer a perícia topográfica, para amanhã depois evitar uma negativa, mas eu não pediria. Não pediria porque o usucapião ele é composto de 4 etapas, e após a perícia é julgamento, né? Então, eu não falaria isso não. Eu acho muito... Não arriscado, mas fica meio... Pode ser que vira picuinha, sabe, cara? Entendi. E aí, assim, nesse processo não tem oposição. Os réus não citados por edital, né? Até seria muito difícil conseguir a citação, outra citação por edital, né? Se tivesse necessidade disso. Mas todo mundo foi citado por edital e não tem... Todo mundo não, os réus foram citados por edital. Usucapião. E aí, doutor, eu fico querendo perguntar uma coisa para o senhor nessa situação. Os réus foram citados por edital. Nessa situação, que não tem oposição, é necessário uma oitiva de testemunha? Porque não tem oposição nenhuma. Não, é necessário. Não é necessário, não. Usucapião, dificilmente nós vamos ter audiência de usucapião. Não tem, não é comum. Eu vejo que tem gente falando, o curso de audiência de usucapião. Que audiência? Não tem audiência, né? Nós só vamos ter audiência de usucapião quando é pedida, solicitada, e o juiz defere, ou quando o processo se torna litigioso, alguém se habilitou, contestou, aí o judiciário normalmente não é obrigado, nem sempre acontece, mas normalmente marca uma audiência de instrução de julgamento. Entendeu, doutor? Mas nesse caso não vai ter, não. É muito difícil ter. Ninguém se opôs. E aí, no processo da minha tia, o que eu vou fazer? Eu nem vou falar dos confrontantes, que delas, os confrontantes são totalmente diferentes. Eu vou pedir para que seja feita uma perícia topográfica, até em conjunto com essa perícia que vai ser feita no processo do meu pai, né? Vou pedir para que seja feita essa topográfica completa, com memorial descritivo em planta, porque a tela não tem absolutamente nada. Vou deixar essa plantinha juntada lá no outro processo, para servir até como uma espécie de base, né, para o trabalho desse topógrafo. E nem vou falar nada de emenda da inicial, e vou fazer a emenda da inicial só com relação ao número da matrícula, e eu vou pedir aproveitamento dos atos para não ter que citar de novo ninguém no processo dela. E aí eles podem até ver aqui no processo da minha tia que esses confrontantes aqui do mesmo terreno não foram indicados como confrontantes. Mas aí eu vou deixar que eles suscitem isso, que eles criam um problema com isso, para que eu possa falar sobre isso. Eu não vou arrumar um problema e aumentando o número de confrontantes no processo dela. E eu entendo que essas duas sentenças têm que ocorrer ao mesmo tempo, né?
que ser julgado em conjunto, porque é o mesmo terreno, para abrir matrícula tanto para um como para outro. Não é isso? Na verdade, são duas ações de usucapião separadas que o doutor fez, né? Separadas, mas Separadas. estão tramitando em conjunto, no mesmo terreno. Tá, mas me fala uma coisa, o juiz fez a conexão delas ou não? Fez a conexão. Ah, então vai ser julgado junto. Vai ser julgado junto. E aí, o que acontece? Nessas certidões que tem lá, por exemplo, que eles foram e falaram que tem algumas casas vazias, 295 casas, que assim, não conseguiram achar as pessoas que residem no 295A, no 295 Casa 1, que estão todas dentro desse terreno. Quando não localiza, o que resolve no usucapião é sempre essa ação por edital. O legal do usucapião, por que a gente não faz usucapião no juizado? O juizado, a lei não proíbe. Tudo bem que o valor da causa muitas vezes não nos dá acesso. Mas porque o que nos salva no usucapião é a citação por edital. Porque ela que vai fazer o processo andar. É que elas, doutor, esses imóveis nem estão indicados como confrontantes. Por exemplo, tá. No 56, só o 56 que cabe, já citaram o proprietário e a ocupante. Mas identificaram que temos 56 casa 1 e 56 casa 2 e citaram, né, os ocupantes pessoais. Eu estou pensando em falar assim, da desnecessidade de citá-los, né? Falar alguma coisa nesse sentido, para me manifestar dessas certidões. Porque nessa planta aqui, quais são os imóveis que realmente são confrontantes, né? Sabe, doutor, tenta no usucapião sempre evitar o conflito de citação. Às vezes o advogado, ele não sabe, o advogado, ou ele é detalhista demais, e ele quer colocar os confrontantes. Não, os confrontantes têm que estar aqui na peça. Ou o último proprietário que consta na matrícula. E é um tiro no pé. Porque o cartório vai fazer a fiscalização disso, né? Vai conferir. E aí quando o cartório fala, não, o confrontante para mim cartório é Pedro e não Paulo. Paulo deve ser outra coisa, mas para mim é Pedro. Ok, requer então a citação de Pedro, né? Ou seja, sempre segue o que o cartório falou, o que o cartório quer, porque aí não tem como errar. Inclusive lá na frente a gente não tem dor de cabeça. Tem advogado que fica batendo, né, no cartório, falando, o cartório tá errado. Não, tá certo, tá bom. Você falou que o confrontante para você é ele. Juiz, o que você acha? Não, tem que citar os confrontantes. É do cartório? Então vamos embora. Evita de comprar briga, entendeu? E esse pessoal que foi achado dentro daqui sem matrícula, eu ignoro isso? Ignora isso. Porque quanto mais o doutor deixar o usucapião, ele é declaratório. É uma ação declaratória, não é litigiosa porque ninguém se opôs, ninguém se habilitou. Quanto mais o doutor deixar esse usucapião leve, melhor. Quanto mais ele ficar confuso em relação a qualquer coisa, aumenta a chance de uma improcedência do pedido. Porque o judiciário fala, opa, isso aqui é uma bucha, deixa o segundo grau resolver. Ó, assessora, arruma um motivo aí para julgar improcedente aí, vamos se livrar dessa bucha aí, entendeu? Entendi, doutor. Entendi. Então eu vou me manifestar no sentido de não criar uma polêmica com esse não cria polêmica. Só com relação à matéria. É claro que a gente vai cumprir requisitos, né, fazer o que tem que fazer, mas nunca criar polêmica. É que nem fazer os capião querendo mencionar direitos hereditários. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, não se discute direitos hereditários dentro de uso capião. Tem que ser leve. Eu até vou abrir aqui, porque eu queria ver essas certidões aqui falando com o senhor, se eu tiver alguma dúvida, eu não fazer uma besteira. Vou abrir aqui o processo rapidinho. E aí, enquanto isso, eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor. Assim, um desses imóveis, que é o imóvel de cima, é um imóvel da minha tia, e ela pretende adquirir por uso capião. Ela está pleiteando adquirir por uso capião. E aí, o que aconteceu? A minha tia, ela não tem herdeiros necessários, porque ela não tem filhos, e ela sim, se diz solteira. E aí, o que acontece? Ela iria deixar esse imóvel para o meu primo, teve uma briga muito grande com ele, e vai deixar para mim. Ela quer deixar para mim quando ela falecer. Ela pode deixar para você fazer uma doação em vida, se o imóvel for registrado, isso seria o melhor dos mundos. E ela pode até com reserva de usufruto para ela. Legal, né? Isso seria sensacional. E quando é imóvel irregular, o que eu faço? Eu faço um documento cedendo a posse, aí não fala doação, fala cedendo. Porque aí você, com o falecimento dela, você consegue fazer os capião no teu nome usando a posse dela, a tese da soma da posse. Eu pensei assim em testamento, se ela poderia fazer um testamento.
Testamento é legal, mas se ela tem essa vontade... O testamento é legal, só que entre testamento e doar em vida, com usufruto vitalício, é muito melhor a doação, né? Porque o imóvel já é seu. Já é seu. Mas para ela fazer a doação, ela tem que ser proprietária, não é? Tem que ser proprietária. Ela tem que estar matriculada na RG, ela não está indo. E tá fácil de resolver isso? É coisa simples? Ir no cartório de imóveis e registrar uma escritura pública apenas? Ou a coisa é mais complexa? Ela comprou contrato de gaveta? Ela comprou por meio de escrituras públicas. Na verdade, é uma promessa de cessão de direitos hereditários. Ela não doutor, é o mesmo imóvel dessa ação de uso capião. Entendi. Porque se o imóvel tivesse regular, doação com usufruto vitalício, melhor que testamento. Se o imóvel, né, está irregular, um pouquinho mais complicado de regularizar, para facilitar amanhã você regularizar esse imóvel, é melhor ela fazer uma cessão de direitos possessórios não onerosa. Reconhece e firma, e você já fica com essa cessão. E amanhã depois, se acontecer alguma coisa, você faz os capiões. Contrato particular mesmo. Particular mesmo. Só que tem que ser chamado de cessão de direitos possessórios. Nunca compromisso, promessa, porque aí... Eu pensei em fazer assim um testamento, porque aí é uma escritura pública, já tem um peso, em tese maior, né, de mais importância. E aí ela me cederia, por exemplo, ela faria assim: caso eu adquira, por meio da ação de uso capião, esse imóvel, do direito à propriedade, eu deixo para o meu sobrinho Alexandre. E ela poderia fazer esse bond, e assim, caso eu venha a falecer antes da ação de uso capião. Sabe o que você pode fazer? Cedo a minha posse para ele. Sabe o que o doutor pode fazer? Faz as duas coisas. Faz um testamento e faz uma cessão de direitos possessórios e afins não onerosa. Ela cede... Mas tem uma questão também que aconteceu agora. A minha tia disse que está namorando. Opa. Mas ela tem um namoro que o namorado dela, ele tem a chave da casa dela, fica muito tempo lá. Então ele também é como se, assim, aparentemente ele pode ser caracterizado como companheiro dela. Ela já falou que ia deixar o imóvel para mim e ele não se opôs. Aí eu pensei assim, ele não se opôs assim na conversa, mas eu acho que se ela conversar, o ideal é que ele assinasse essa cessão de direitos possessórios e até o testamento, só para que, caso ele seja companheiro dela, né, caso ele se caracterize como companheiro dela, isso mostra a anuência dele. Só que eu acho que ainda nessa situação não seria possível, porque ele, assinando o testamento dela, não pode renunciar à herança de pessoa viva. E ele, como companheiro, porque viola a norma de ordem pública, né? E ele, como companheiro dela, seria herdeiro necessário. E ainda teria o direito de cônjuge sobrevivente a morar lá, de companheiro sobrevivente a morar lá até morrer. Gostei da ideia do doutor. Eu não sei se ele pode renunciar a isso, sabe? Esse direito de companheiro sobrevivente. Mas a herança ele já não pode. Né? Na verdade, o que seria legal fazer? Faz as duas coisas. Faz um testamento e faz uma cessão de direitos possessórios e afins não onerosa. E aí coloca ele como anuente, né? Põe ele como anuente. Independente, assim, de caracterizá-lo como namorado ou companheiro dela. Independente. Porque amanhã ou depois, se ele, se Deus quiser, não será o caso, mas se ele fizer alguma coisa, ação declaratória de união estável, né? Compartilha de bens, alguma coisa assim. Não é o caso, não vai atingir o bem, mas pelo menos ele assinou como anuente. Ali dá para usar como tese de defesa, né? Qual é o meu temor, doutor? Ele é um senhor assim, que eu já dei uma olhada nos processos trabalhistas, e lá ele está caracterizado como casado. Então ele pode estar casado com uma esposa e querer a casa para ele. Por isso está se envolvendo com a minha tia, porque a minha tia é uma pessoa que tem alguns reportes assim, emocionais de vulnerabilidade. E já ligaram para ele avisando que ele é casado. Só que pode ser realmente que ele seja casado, mas que esteja solteiro, porque ele pode estar separado dos corpos dessa mulher há muito tempo e não fez o divórcio, está super de boa fé lá com a minha tia, né, como companheiro. Eu também não posso prever a má fé dele, supor a má fé dele. Então eu tenho muito medo da minha tia pedir para ele fazer isso e ele meio que crescer os olhos de interesse pela casa, porque assim, no primeiro momento ele não tem, né, diz que não tem, mas depois ele pode ter. Então eu fico até pensando, será que vale esse desgaste de pedir que ele é anuente? Será que isso vai fazer tanta diferença? Sim, vai. Na verdade, esse anuente porque testemunha... ele não pode renunciar à herança de pessoa viva. Obrigado, né? Viu? Esse anuente testemunha é mais para o lado psicológico, usar como tese de defesa, mas não é obrigatório, né? Então,
Se for uma situação psicológica ao contrário, vai chamar atenção, vai gerar um desgaste, né, um dissabor, não, evita, não é obrigado a fazer isso. Se não tiver isso, também numa tese de defesa não vai mudar muita coisa, porque ele de fato não tem direito, então, não é obrigatório. Se fosse leve, legal, por questões psicológicas, né? Mas se não é o caso, então abre mão. Porque ele, em tese, não poderia renunciar à herança de pessoa viva, né? Ele não poderia dizer assim, anuir, e ainda assim depois ele poderia falar, não, eu sou herdeiro mesmo assim, porque essa anuência é nula. Não poderia fazer isso, no caso da anuência com relação à cessão dos direitos possessórios. Eu, diante da situação que você está me contando, então nem coloca como anuente, testemunha, nada. É algo seu da sua tia. Se ela quer ceder para você os direitos dela, é o direito dela, acabou. Né? Não existe nem a necessidade de fazer o testamento. Poderia ser feita só a cessão. Porque a cessão, ela transmitiu para você hoje. Você é pessoa de confiança dela, você não vai botar ela para fora. Né? Então, ela cedeu hoje e amanhã você vai usar, né? Se precisar, se acontecer o pior, você vai usar para regularizar. Você pode fazer algo a mais, que é o testamento também. Eu pararia o quê? Eu faria só a cessão de direitos possessórios e afins não onerosa. Eu acho que já estaria de bom tamanho. Eu pararia ali. Isso já me deixaria, né, munido para apresentar esse documento no processo e sucedê-la na posse. Verdade, né? Verdade. Faz só a cessão. Por exemplo, só a sessão. Assim, porque é a sessão que vai te dar a posse, né? Se acontecer alguma coisa com ela, é a sessão que você vai usar. Se ela, assim, doutor, por exemplo, se ela falece depois da sentença, mas antes do registro, eu posso registrar a sentença com a propriedade para ela, mesmo ela já falecida, se já tiver uma sentença transitada em julgado, né? Mesmo. E pode também, a cessão de direitos possessórios e afins, não onerosa, ela vai te ajudar em qual sentido? Você consegue amanhã tomar posse, de fato, através de uma possessória. Você consegue também amanhã fazer uso capião, uma reurb, você consegue regularizar esse imóvel no teu nome, entendeu? E assim, essa ameaça dele, né, ele sempre vai parar, assim, não tem como evitar isso, né, vai para uma discussão judicial mesmo, porque ele até adquire por fato eventual, se ele for realmente companheiro dela, no momento que ela usufruía a ação, se ele for realmente caracterizado companheiro. Então, eu também não tenho como evitar isso, assim, né, é um conflito que eu vou ter com ele, independente do que eu fazer, caso ela venha a falecer. Eu também não tenho muito o que fazer com relação a isso, né. A cessão de direitos possessórios e afins do uso capião é muito bem-vinda, né? Quando onerosa ou não onerosa. No seu caso, né, você tendo uma cessão de direitos possessórios e afins não onerosa, você tem a carta de entrada, né, para a posse e tem o principal documento para poder usar a soma de posse e usufruir de um uso capião, uma reurb, para regularizar esse imóvel. Entendi. Doutor, eu quero ver aqui se eu perguntei tudo para o senhor. Tá bom. Fica à vontade. E se ficar alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar para mim no WhatsApp, tá bom? Eu respondo sim. Uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, olha só, nessas duas ações, eu estou pleiteando para o meu pai e a minha tia adquirir a ação por meio da uso capião. Todavia, o que acontece? No momento que ambos falecer e eu herdar esse imóvel, eu vou ter que pagar o TCMD com relação aos dois imóveis. Aí o que eu pensei? Será que seria válido eu fazer uma emenda me colocando no polo ativo da ação no lugar deles para evitar o pagamento do ITCMD no futuro? É uma coisa que eu pensei, entendeu? Entendi. Você já está pensando para colher questões... no futuro. Já está pensando para usar isso no futuro. Não, só que tem que ter uma ordem cronológica, né? Para não ficar com cara de simulação. Por isso, o primeiro passo, ela teria que fazer o quê para você? Cessão de direitos possessórios e afins não onerosa. Ela cedeu para você. Dentro desse contrato, inclui uma cláusula dizendo que enquanto ela estiver viva, ela vai morar no imóvel. Você pode fazer isso. Com esse documento, você consegue na prefeitura cutucar para fazer um acordo, alguma coisa assim, ou aparecer, né, com embargos de terceiro, para falar, não, quem agora é o possuidor sou eu, né, para aparecer já. Né? Eu queria sucedê-los no polo ativo da ação. Pode fazer isso. Mas qual documento você usaria? Né? Usaria a cessão de direitos possessórios. Entendeu? Mas em todas as situações tem que acontecer novamente em razão disso? Não, porque você vai aparecer como terceiro interessado. Na verdade, você vai aparecer dali para frente. Aí tem uma questão, doutor. Desculpa até ter interrompido o senhor. Imagina. Porque o que acontece? O meu pai tem gratuidade de justiça. A minha tia também.
se o meu pai fosse pedir a gratuidade de justiça hoje, ele não conseguiria. Ele não, eu vou pedir a planta porque assim, ele tem gratuidade de justiça, porque quando ele conseguiu essa gratuidade, ele estava desempregado e hoje ele já está empregado, mas está trabalhando, mas eles não sabem disso. E aí o que acontece? É um processo muito antigo. Se eu for pedir a sucessão processual do polo ativo, a minha gratuidade de justiça vai ter que ser apreciada, né? Porque eu vou passar a ser o polo ativo da ação. E até para esse memorial, para essa perícia acontecer, né, a vez de pedir ou não, vão ter que ver se vão dar gratuidade de justiça para mim ou não. Porque se não tiver, eu vou ter que bancar do meu bolso. Foi familiar, já vamos eu já, sou tá? um advogado que trabalho como autônomo, mas eu não tenho muitos processos porque eu estudo para concurso. Quem me sustenta são os meus pais mesmo. Só que eu tenho uma caderneta de poupança de um dinheiro que eu já economizei, assim. E essa caderneta de poupança eu tive até um rendimento, assim, de alguns valores, né, do ano passado. Né, e porque eu tenho que apresentar imposto de renda e a gente apresenta a declaração de renda no dia de atividade de justiça, né, para eles verificarem. E eu, inclusive, comprei um imóvel. Meu pai, na verdade, comprou e colocou no meu nome, mas a gente declara assim, como se ele tivesse me feito um empréstimo e eu estou pagando esse empréstimo para ele. Então, eu tenho medo de fazer isso e não conseguir ter gratuidade de justiça, porque eles podem implicar com alguma coisa. E aí eu acabo me colocando numa situação de, eu não vou pagar o ITCMD, mas eu vou ter que pagar custos processuais, vou ter que pagar para registrar e vou ter um custo de qualquer jeito. Eu acho que, assim, perante esse risco, é melhor não fazer esse pedido de sucessão processual, não é? Olha, a justiça gratuita, oi, cara, obrigado, viu? A justiça gratuita, ela está vinculada a imposto de renda, a bens. Eu não sei, eu acho que eu penso que isso não iria te atrapalhar. Te ajudaria no futuro os capião para regularizar esse imóvel, mas em relação a outra situação, outro processo, não iria te atrapalhar, não. Não vejo isso como prejudicial, não. Não enxergo dessa forma, não. Mas o meu medo é não conseguir a gratuidade de justiça e ter que pagar os custos desse processo. Eu sei, mas você vai provar a justiça gratuita com base na declaração de imposto de renda ou a falta de declaração de imposto de renda. Eu imagino que nesse momento você está declarando como isento, não está? Eu estou declarando imposto de renda porque, assim, eu já atuei como advogado em alguns processos e fiz uma poupancinha. E eu declaro essa poupança e eu tenho um imóvel no meu nome. E, então, assim, mas você pode declarar. Você pode declarar que não é o caso, mas você pode declarar que você está estudando, é uma estratégia. Mas você pode declarar que está desempregado. Você nem é isso, estou desempregado, junto à carteira de trabalho, né? Ou seja, a sua chance de conseguir isso gratuito é muito grande com essa alegação. E não é esse processo que vai te atrapalhar, não. Não vai, não. Porque o processo é uma questão de direito de defesa, né? Então não tem que te atrapalhar. Eu fiquei com medo dessa poupança do imóvel me atrapalharem. Não vai, não. Não vai te atrapalhar. Uma poupança com 60 mil. Assim. Agora, uma dica, viu? Faça essa sessão de direitos possessórios e afins, que é melhor que testamento, é melhor que qualquer outra coisa. E do jeito que você me falou, nem precisa colocar ele como anuente, não. Não existe a necessidade, não. Entendi, doutor. Qualquer coisa eu tô aqui. Se surgir alguma outra dúvida, manda no WhatsApp, tá bom? Tá, eu mando sim, agradeço muito a atenção do senhor e tenha até mais uma perguntinha que eu queria fazer, claro. Se é uma coisa simples. Aí eu tenho, assim, uma situação de dúvida, por exemplo, no caso, o imóvel não tem débitos de IPTU, mas os imóveis que têm débitos de IPTU e aquelas casas que têm ainda débitos com a SEDAI, que era uma empresa estadual aqui de água do Rio de Janeiro, eles se ajuizarem, se essas pessoas que estão nesses imóveis ajuizarem uma ação de uso capião, os municípios vão se opor por causa do débito de IPTU, porque vão querer receber isso de alguém. E eu acho que o Estado também pode se opor, porque a SEDAI é estadual, né? A SEDAI é uma autarquia estadual e eles também podem se opor, dizendo que tem interesse em receber esses débitos de água que não prescreveram. Isso é verdade? É verdade. Isso é verdade. Agora, detalhe, a posição sua em relação a isso é sempre passiva, né? Tem que esperar chegar alguma coisa para poder apresentar uma defesa, alegar prescrição, compensação. Porque eu tenho uma tia que quer ajuizar uma ação de uso capião, né? E ela tem muito medo, porque ela tem débitos de IPTU muito grandes e de água também com a SEDAI. E aí eu até mas isso não... e o município se opor ao uso capião por causa dos débitos. O uso capião está vinculado à posse, mas pacífica nos domínios.
Se eu não paguei água, luz, eu tenho dívidas de IPTU, isso não tira meu direito de uso capião. Tanto é que muita gente ganha uso capião no Brasil, muita gente ganha uso capião no Brasil sem pagar uma água, uma luz, sem ter um nome na conta de IPTU, de ITR. Eu não sou obrigado a ter água, luz, né, energia no meu nome, IPTU no meu nome, ITR no meu nome para ganhar uso capião. Não está na lei, não existe isso na doutrina, na jurisprudência. E até uma dúvida que eu tenho, porque o meu pai e minha tia não tem quase nada no nome dele, tá tudo no nome do meu avô que morreu. E eles perderam muitas contas antigas. Eu nem preciso juntar isso. Nem precisa juntar. Né? Se eu tenho a água, a luz no meu nome, IPTU, isso ajuda a ganhar uso capião. Facilita a regularizar o imóvel. Mas se eu não tenho, não é um requisito obrigatório. Ou seja, se eu estou devendo água, a luz, tem um processo, uma cobrança, não muda a minha situação. Eu preciso provar preciso provar a posse qualificada para uso capião. Ela pode ser direta, indireta, alternada. Aí sim. E aí, se eu não tenho água no nome, luz no nome, eu vou provar de outra forma. Qual outra forma? Testemunha, depoimento pessoal, declarações, mata notarial, entendeu? Entendi, doutor. Entendi. Estou à disposição, tá? Se surgir alguma outra dúvida, manda no WhatsApp, tá bom? Tá bom, pode deixar. Eu mando sim, eu agradeço muito. Eu agradeço. Do senhor e tenha uma boa tarde. Fica com Deus. Um grande abraço, tá? Tá ok. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, gente. Vamos agora almoçar, mas a ideia é sempre ajudar com muito carinho, com muito respeito a todos, tá bom? Você quer estudar comigo? Entra no site www.portaliso. Você vai lá no Google, ó, digita assim, ó, Portal ISO. Portal ISO é a Escola Superior Universitária. E lá você consegue fazer a pós-graduação comigo, tá bom? Eu sou coordenador, professor titular do curso de pós-graduação em Direito Imobiliário. Vem estudar comigo, tá bom? Será um prazer. Sou coordenador da pós-direito registral notarial, direito civil, tem a pós de uso capião pura e a pós de legalização de imóveis também. Um abraço a todos, muito obrigado.